Senhor Jesus, amém. Eu estou feliz, dão glória. Amém. O pastor Morizano veio hoje, mas aí tá o pessoal da igreja dele, graças a Deus, aqui, né? Mas quando ele não vem, fica vazio a igreja, não fica? Mas eu agradeço aí a membresia que está aí, né? Nossos irmãos que estão aí. Também está a irmã, a outra irmã lá também, que é lá da igreja de Goiânia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Está o irmão ali, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Semana que vem, domingo que vem, é Santa Ceia na igreja. Então, essa semana é a semana do jejum. Nós vamos fazer a semana toda de jejum para Deus abençoar a nossa Santa Ceia. Quem concorda, diz amém. Pega a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 4, verso 18. E eu peço à irmã Adriana que vem aqui para ler, para ficar bonitinho. Quem quer ver a lei, diz amém. O que foi, irmão? Tá vendo aí? O Rogério está trabalhando para Deus. O Rogério está aí, eu não estava vendo ele. Ele ficou atrás do Marajoara, não deu para ver direito. Daqui a pouco, deixa eu falar um negócio aqui. Vamos cumprimentar os ouvintes, diga assim: a paz do Senhor. Nós ouvintes, fala, a vitória é minha, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Irmãos, antes de eu também quero cumprimentar os irmãos que estão transmitindo o culto do nosso ministério e PFD, de outros ministérios também, rádio online e também as rádios convencionais. 1 Samuel 4, verso 18. Quero avisar os irmãos que estão me ouvindo na rádio no YouTube, estamos com um probleminha no estúdio, por causa da chuva que deu na quinta-feira, aí não está 100% ainda não. Também lembrando que o equipamento já está velhinho, já tem mais de 7 anos o equipamento, né? Eu acho que é isso. Então o equipamento é velho, vai ser trocado, digo pela minha fé, esse ano ainda, em nome de Jesus. Também vamos reativar o estúdio aqui. Na verdade está ativado assim com um computador portátil, mas vai pôr um computador melhor para a gente aposentar esse negócio de usar celular na transmissão. A gente vai trabalhar nisso. E quero avisar os irmãos também que estão orando para fazer uma repartição no estúdio, pular um vidro, colocar aquelas espuminhas, para o som ficar mais bonitinho, que está aquele som de ar, porque eu exagerei no estúdio, para caber uns irmãos aí, eu dizer bem grande, né? Aí ficou meio exagerado o estúdio. Aí eu tenho que fazer uma repartição de vidro, pôr uma espuminha para ficar o som mais melhor. E isso é um custo meio alto, mas eu acredito que também esse ano nós conseguimos no nome de Jesus, amém? Aos irmãos ouvintes vai perdoando as falhas, às vezes não tem oração, às vezes a internet está caindo, a energia também às vezes está caindo, por causa da tempestade de quinta-feira. Vocês viram aí o que foi, né? Foi meio estranho. Quando eu vi as luzes pretas vindo, eu falei para minha esposa, vai dar um temporal daqueles. E deu mesmo, mas teve uma vítima, né? Teve algumas destruição aí, mas Deus está no controle. E aí nós vamos estar arrumando o estúdio em nome de Jesus. Vamos receber a nossa irmã Adriane Santos, que vai ler aqui em 1 Samuel 4, verso 18 a seguir. Palmas e glória a Deus. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, o versículo é o 18. Todos encontraram, diz amém. Amém. Alguém da procura e diga: espere por mim. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Tem por título a morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Glória a Deus, somente até aí. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, acende e glorifica a Deus. Irmãos, Eli é um grande exemplo para nós do que não se deve fazer. Mas Eli era um homem que passava a mão nos filhos. A verdade é essa. Sabe aquele negócio? Seu filho não pode fazer, mas o meu pode. Eu repreendo teu filho, mas o meu pode fazer. Eli é mais ou menos assim. Nós sabemos que na igreja tem uns Elis aí no meio de nós. Aqueles que apontam o dedo para o filho dos outros, mas é o tanto de dedo apontado para ele, se referindo aos filhos dele. Então tem isso. Deus abençoe, bem aprovado aí por Deus, né? Bate palma. Então, irmãos,
Não era só isso a questão de Eli, né? Os filhos dele tocavam nas coisas de Deus que não era lícito eles tocar. Mas antes de eu aprofundar nesse assunto e descobrir se você tem na sua vida o espírito de Eli, esquema ele, Jesus. Vamos falar quem era esse homem no início. Sabemos que ele governou, regiu o povo de Israel por 40 anos. Mas nem sempre ele foi rebelde. Para Deus ter escolhido ele, ungido e levantado por um cargo tão importante, que hoje seria um pastor presidente, hoje na igreja, então ele era fiel. Se Deus levantou Eli, e foi Deus que levantou, então ele era fiel. Então ele começou o seu ministério com fidelidade com Deus. Mas o tempo foi passando, e quando o tempo passa, na vida de um crente que aceita Jesus e começa a sua vida ministerial com Cristo, quando você começa a trabalhar com Jesus, o diabo ele te observa. E ele te observando, ele vai anotar o seu ponto fraco. E Eli era uma bênção, até ele ter filhos. Então o diabo notou que ali era o ponto fraco dele. Era um pai bananão. Sabe aquele pai banana que o filho está bagunçando e ele não faz nada? Tem algum bananão no meio de nós? Tem alguém aqui que está dando ouvido ao espírito de Eli aqui no meio de nós? Você vai descobrir daqui a pouco. Não só vale para o pai, mas também as mães. E tem pai que é rígido, mas a mãe não deixa corrigir. Tem mãe que é rígida, mas o pai não deixa corrigir. O pai e a mãe tem que andar junto. Se sua mãe disse não, é não. Se seu pai disse não, é não. Se um vai corrigir, o outro apoia. Corrigir, não espancar. Quem entendeu diz amém? Então, Eli era uma bênção até ter filhos. A partir daquele momento, ficou claro que ali era o ponto fraco dele. Que ele deixava os filhos dele fazer o que bem eles entendiam. Em outras palavras, eram rebeldes e ele não repreendia. Chegou ao ponto deles pegar os animais sacrificados a Deus e comer ali o que eles bem queriam. Não era lícito eles comerem, apenas o sacerdote. Então eles faziam o que queriam. Preste atenção, quando um homem ou uma mulher tem um ministério com Deus e ele se corrompe, Deus ele toca. Deus continua tocando. Conserta-te. Em outras palavras, Deus tocava em Eli, corrige teus filhos. Não é lícito ele subir no altar santo do Senhor. Se fosse hoje, não podia subir no altar porque era rebelde. Não é lícito eles tocar nas coisas de Deus. Se fosse hoje, eles não podiam tocar na ceia. Se fosse hoje, eles tocariam. E o pastor presidente nada fazia. Um dia eu estava, um obreiro veio me visitar e as crianças aprontou, como toda criança apronta. Criança que não apronta é normal, igreja? Criança que ela não apronta, ela está estranha. Toda criança apronta, mas Jesus chega lá, né? Junto com 5 ungidos. E ele aprontou e eu disse para a criança em questão: olha, fica ali de castigo que depois nós vamos resolver. E o obreiro olhou para mim, eu pensei que ele tinha achado ruim. Ele falou: rapaz, eu estou congregando com o pastor certo. Ninguém vê isso mais. Eli, irmãos, os filhos dele bagunçavam a casa do Senhor, a igreja, né? Se fosse hoje era igreja. Se fosse hoje subia no altar, bagunçava, jogava papel higiênico no banheiro, dava descarga no vaso. Se fosse hoje pegava o azeite e representa o Espírito do Senhor e ungia qualquer coisa. Até cachorro. Se fosse hoje seria assim, para você entender a dinâmica da pregação. Então eles faziam bagunça e Deus repreendia. Eli, meus filhos são rebeldes. Se eu pudesse dar um filho, o nome do filho de Eli eu chamaria de Rogério. De tão terrível que eram as crianças. Também um ia chamar Rogério, o outro ia chamar Rogério 2, o outro Rogério 3. Tudo Rogério. Vocês têm uma ideia de como as crianças eram terríveis. Se o Rogério ele era assim, imagina quando ele era criança. Coitado do pai dele, o seu Esmir, né? Não morreu do coração porque Deus é bom. Quem bate palma? Então, quando um crente ele erra,
Deus, ele toca. Ele vai tocando. Esse tocar não pode demorar meses, até anos. Mas quando aquele cidadão ou aquela irmã corrompe e ela tem um ministério, o que Deus faz? Espera aí, eu vou escolher outro e vou pôr no lugar dele ou dela. E Deus escolheu Samuel. O mistério de Samuel, o homem que ficou no lugar, ou melhor, a criança que foi escolhida para ficar no lugar daquele rebeldão do Eli, era uma criança que nem deveria ter nascido pela lei do homem. A mãe dele, Ana, não podia ter filhos, mas ela pediu a Deus, ela foi na igreja. E era costume, o povo pentecostal, o costume é clamar alto, é orar alto, não é? Mas ela só falou no pensamento. Só falou com Deus no pensamento. Nós chamamos de falar com Deus em espírito. E Deus a atendeu. Mas ela fez um voto com Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor e entregar. Porque lá em Israel, naquela época, a pessoa fazia uma promessa. Quando a criança chegava numa certa idade, entregava para trabalhar ali, que nós podemos chamar, se fosse hoje, igreja. Então ela fez um voto, não podia ter filho. E de repente ela ficou grávida. E ela teve que cumprir o voto dela com Deus. Mas ali era um projeto de Deus. Aquela criança era o sucessor de Eli. Quem entendeu diz amém. Qual era o pecado de Eli? Passar a mão nos filhos. Sabe, se fosse hoje uma pessoa que dá ouvido ao espírito de Eli, é facinho de identificar. Se tocar nos filhos, o bode se revela. Sabe aqueles filhos que está dando cabeçada nos irmãos na igreja? Aquele que bagunça tudo, que dá uma resposta em todo mundo. E o pessoal tem até medo de falar para o pai e para a mãe, sabe por quê? Porque não vão fazer nada e ainda vão ficar de cara feia para você. Vou te contar uma historinha, né? Mas antes de contar, eu digo a vocês que toda vez que chega a reclamação das minhas crianças, aí Jesus age, né? Se não é eu, é a irmã Adriana. Para vocês terem uma ideia do negócio, lá em casa, agora não está precisando mais, está tudo grande, né? Tem que falar que estão grande, mas se precisar, estamos aí para agir. Lá em casa, quando o negócio fica feio, eles pedem para mim corrigir eles, sabia? Porque o pai tem misericórdia. O pai tem misericórdia. Entendeu? Diz amém. Então, igreja, Deus escolheu Eli. E eu me lembrei de uma história, uma certa feita, que eu congregava na IPDA. Na IPDA tem uma coisa erradíssima, que é ter pastora. Não existe pastora na Bíblia, existe pastor. Mas fazer o quê? E a pastora passava a mão no filho. Passava a mãozinha. Irmãos, quando o irmão escorregava no quiabo, essas irmãs estão cheias de pombagira. Ele era o santo. Derrubaram meu filho. Não derrubou não, ele se jogou. E era assim, passava a mão em tudo, ninguém aguentava mais. Aí um dia, eu estava na igreja, e alguns anos atrás, quando eu estava na vigília, eu ganhei o dom de interpretação de línguas. E eu estava lá, aí me chamaram para passar a revelação, orei, com todo respeito, fui lá, passei. Aí depois chamou o filho dessa pastora, que eu vou chamar ele, que eu já chamava na época, carinhosamente de Bodão. Aí o Bodão foi berrando. Aí ele passou uma profetada. Chamou uma irmã na frente, botou a mão na cabeça da irmã. Quando ele falou em línguas, aí a igreja toda ficou com o coração doendo. Aí os obreiros veio até mim, pastor, aliás, naquela época era irmão Eduardo, você intérprete de língua, foi pela misericórdia de Deus. Isso aí que está falando na boca dele não é Deus não. Fala para nós o que está acontecendo. Vou omitir umas palavras aqui porque é muito pesada, né? Mas ele botou a mão na cabeça e disse assim: olá, sua engraçada. Quem entendeu diz amém. Isso na tradução de língua, ninguém estava entendendo, mas Deus me interpretou. Dessa vez eu vou te derrubar e você não mais vai se levantar. Aí eu ouvi e falei para os irmãos: olha, assim que o bicho está falando na boca desse cabra aí, ó. É o Botão.
Eu não sabia que ela era rebelde, mas ver o demônio tomar a boca da pessoa, eu nunca tinha visto daquele jeito. Aí então, eu falei para eles, ó, não fala para a pastora não, você sabe que ela aí passa a mão aí, que ela tinha o espírito de Eli. Aí eu pedi para não falar nada. De repente, acabou o culto, aí tudo aquilo que foi, todas as coisas que falou, cumpriu. A irmã foi derrubada pelo bicho e ela desviou-se. Mas aí, foi aquela coisa, falaram para a pastora, sempre tem um que gosta, né, de fofocar. Gente fofoqueiro não vai para o céu não, viu? Mas tudo bem. Aí ela emburrou comigo, fez o bicão, emburrou comigo. Aí eu falei, eu não vou te falar aquilo que Deus falou, e ponto final. Não estou nem aí. Aí passou, aí ela fez um desafio lá, mas em secreto. Aí eu fui embora para minha casa, passou um dia, dois, fui para a igreja, continuei indo, e ela com o bicão, mexeu com o meu bebê, botão. E eu tranquilo lá. Vamos ver o que vai dar, eu tenho certeza do que Deus me falou. Passa alguns dias, eu vou para a igreja, aí tinha uma jovenzinha, era uma jovenzinha que a irmã Adriana tinha ganhado para Jesus. Ela pequenininha, aí ela puxou meu paletó assim, mandoada, eu olhei para baixo, né? Ela tinha mais ou menos o tamanho de um cidadão aí, cadê ele? Mais ou menos isso aí. Aí eu olhei para baixo assim, pois não, irmãzinha, pode falar? Eu achei um carinho muito grande por ela, que foi a irmã dela que ganhou, né? Mais ou menos era, mas não era tão pequena assim não, mas era. Aí eu olhei para baixo e ela falou assim, você sabe o filho da pastora? O Botão. Falei, o que tem ele, irmã? Eu posso te contar um negócio? Pode. Você sabia que ele beijou as meninas tudo da igreja? Diga mais, filha. O assunto está interessante. O bode? É. O que aconteceu, filha? Ele beijou as irmãs tudo, faltou só eu. Aí eu disse, eu não beijo ninguém não. Sabe o que ele fez, irmão Eduardo? O quê? Ele me jogou na parede e me beijou na marra. E o filho do... Você sabe de quem? Do diabo. Fez isso com você, irmãzinha? É, mas deixa quieto, que você sabe, se mexer com ele, a pastora vem em cima e fala que nós é a pomba gira. Aí eu fui embora. No outro dia cedo foi um obreiro na minha casa, irmão Eduardo, eu digo o que foi? Você sabe o filho da pastora, o Bodão? Eu digo, sei, o bode, cara, conheço o bode. O que aconteceu? Ele estava no show da Bell Volks, bebendo todos. Naquela época, Bell Volks era um monte de carro de som que ia para um lugar, não sei se existe. Ele estava lá, dançando e bebendo. Eu falei, ele mesmo, passa um pouquinho, uma obreira, eu vou falar quem é, que também a gente conhece, ela pode dar problema. Tinha convidado esse cidadão para tomar conta da casa dela, que ela viajou, mas o marido para outro estado. E quando chegou, os vinhos que estavam na geladeira sumiu tudo. Será que vazou em algum lugar? Foi embora. Então estourou a bomba. E a cara do Bodão caiu por terra. Não adianta você passar a mão no seu filho, na sua filha rebelde, não. Não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Não adianta, porque se ele é rebelde, ele é rebelde. E o pastor, o obreiro correto que anda com Deus, ele defende a Cristo, a doutrina de Cristo, e não deixa seus obreiros, aliás, seus filhos, estar fazendo a obra indignamente, não. E Eli, irmãos, ele passava a mão nos filhos, como aqui deve ter muitos que passam a mão, muito que vê seus filhos mentindo, pegando coisa alheia, e não faz nada. Defende, custe que custar, passa a mão. Como foi o fim de Eli, pastor? Como eu disse, Deus escolheu outro para ficar no lugar dele, porque ele não se arrependeu. Deus dá oportunidade para todo mundo se arrepender. Sabe o que aconteceu aqui, igreja? Sabe o que aconteceu? Os filhos dele morreram todos de uma vez. E o seu pai rebelde também caiu da cadeira e morreu. Me bate palma e dá glória a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Porque ele rebeliou e não quis mais se arrepender. Se aqui tiver alguém que passa a mão nos filhos, ou às vezes não é um filho, é um pai, é uma mãe, e você, não, mas minha mãe, meu pai, você tem que se consertar. Sabe por que eu estou falando isso? Uma certa vez um cidadão, lá do onde eu trabalhava, do Calten Clube, um crente, um pastor, ele falou para mim, irmão Eduardo, a minha avó vai ser salva, ela é católica. Eu olhei para ele, como assim?
É porque ela adora santo, mas é o jeito de ela adorar a Deus, mas ela vai ser salva porque ela adora a Deus. Eu falei, irmão, peraí, que conversa é essa? Se fosse a avó do irmão de Isaías, ela estava condenada, mas como é a avó dele, vai ser salva por quê? Porque é minha avó. Que isso, igreja? Não é assim que funciona. Quem está em pecado não recebe a salvação. E eu quero que nesse momento você reflita. E custe que custar, você ensine a doutrina verdadeira. Não tem negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ou está correto ou está incorreto. Ou é crente de verdade ou é um crente de meia tigela. E não vai ser salvo é coisa nenhuma se não se enquadrar na sã doutrina do Senhor. Bate palma na glória a Deus. Eli, irmão, perdeu o seu reinado, perdeu o seu ministério numa coisa tão trágica. E Deus, ele tinha uma promessa de fazer da descendência de Eli uma descendência grande, mas ele não fez mais, porque Eli não saiu desse pecado. Pastor, mas será? Está na Bíblia. Mas será que eu sou uma pessoa que eu passo a mão nos meus filhos? Analisa a tua vida. Pensa um pouquinho aí. Será que você está passando a mão nos teus filhos, nas tuas filhas? Como Eli faz? Irmão, tem uma pessoa que me disse, meu filho é crente porque eu sou crente. Eu disse, seu filho não é crente, seu filho é filho de crente. E seu filho vai ser crente se ele quiser. Se ele não quiser, ninguém obriga ele a ser crente. Quem entendeu diz amém? Tem gente que diz assim, não, mas meus filhos são herança de Deus. Irmão, nós estamos numa época que ninguém é obrigado a ser crente. Se fosse assim, não era bom? Se eu sou pastor, meu filho ia ser pastor. Se eu vou ser salvo, meu filho ia ser salvo. Não funciona assim, porque somos pessoas diferentes. Ninguém salva ninguém, mas a pessoa se salva obedecendo a voz de Cristo. Quem bate palma na glória dele? Eu quero que você pense aí. E tem gente que engole tudo. Tem filho que manda na casa, manda na igreja, manda em tudo. Não, igreja, está errado. Você que vai ser pai, vai ser mãe, você tem que pôr um negócio na sua mente. Eu sirvo a Deus. Se os meus filhos servirem também, eles vão ter um lugar na igreja aqui. Senão eu não vou deixar fazer a obra de Deus. Eu não vou deixar tacar nas coisas de Deus santa, nas santas coisas de Deus. Não vou deixar lavar na igreja. Tem gente que fala, pastor, mas uma criança, ela não tem pecado. Peraí, irmão. Se você não ensinar desde pequeno, o negócio não vai dar certo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que me instruiu na fé. E essa pessoa ensinou isso que eu estou ensinando para vocês. Mas quando teve filho, mudou. E o filho dele estava lavando na igreja. Na igreja deles lá, né? Não na nossa. Mas usava bermudão o dia inteiro. E ele falou assim, não, você pode lavar sim, você pode usar bermudão e lavar. E eu vi aquilo e falei, não, está errado isso aí. Aí ele falou, mas por que está errado isso? A Bíblia diz assim, que o próprio Deus falou, nem os ossos de José ficarão no Egito, quanto mais as nossas crianças. Tira teu filho do Egito. Seu filho usa bermudão, joga bola, ele não pode lavar. Uma certa feita, irmão, arrumei uma confusão com um pastor da IPDA, o dentista, conhecido como Lobinho. Não, esse era o Lobão. Lobinho era o parceiro dele, lembrei, aquele era maior. Acho que o irmão lembra dele, né, o irmão Carlos. Aquele, tu lembra, né? Aquele lá, lembra também, né? Irmãos, um dia o filho dele estava orando por revelação e pregando. Aí as outras crianças, já sabendo que o pastor Eduardo, na época, o breve irmão Eduardo, era meio enjoado na doutrina. O irmão Eduardo, sabe os filhos do pastor? Sei. Eles pregam bem. Uai, eu gosto de pregar. Você até olha por revelação. Ele joga bola e usa bermudão. O quê? O filho do pastor? Meu Deus, o filho do pastor. Fiz aquele drama, né? Que eu gosto de ser dramático. Quando eu era do mundo, eu fiz teatro na igreja católica, né? Onde? Diga. Aí me contou. Aí eu chamei os filhos dele. Vem cá, você joga bola? Joga. Usa bermudão? Usa. Mas você não pode pegar nem lavar, não. Nem orar, muito menos orar para revelação. Aí ele correu, ele regalou o olho, estava com o terninho dele, né? Você lembra lá, né? Hã? Andava de skate, ele lembra lá, o irmão Zé lembra. E ele olhou para mim, regalou o olho e saiu correndo, passado do pastor. Eu não sei se era minha esposa que estava do meu lado ou era alguém que falou assim, ixi, arrumou confusão com o pastor. Eu e minha bocona abençoada.
Aí eu pensei, deixa ele com o espírito dele, estou pronto para a guerra. Aí ele olhou assim, ele veio pisando forte, olhou para mim, vem cá. Eu falei, e agora, irmão Eduardo? Eu falei, vou lá, ué, senta aí. Eu sentei, fala, pastor. Olhei com ele nos olhão dele e disse, fala, pastor. Na minha mente, minha boca falava, fala, pastor. Mas na minha mente falava, terra, botão. E ele falou, você falou com meus filhos que não pode pregar? Falei. Você é o pastor aqui? Quer que eu te entregue a igreja? Eu falei, não. Regulamento interno diz assim, assim, assim. A Bíblia diz assim, assim, assim. Então você não, seus filhos não podem. Pode sim. Eu falei, tudo bem, você pode deixar. Mas para o céu eles não vão. E nem você. Ele disse, mas você tem coragem de falar isso para mim, irmão? Você não passou, uai. Se você não passou, não, você está errado. Aí ele pediu para me retirar da sala, que ele era bem educado, né? Eu saí. Aí os irmãos iam, eu falei, ali que prevalece a palavra do Senhor, eu não estou nem aí. Irmão, está errado, está errado. Não tem esse negócio. A minha esposa disse uma palavra para mim uma vez, nossa, meu Deus, você parece que é militar, no sentido que tem que andar na linha todo mundo, irmão. O exemplo vem da casa do pastor, vem ou não vem? Vem da casa do pastor o exemplo. É assim que funciona. E esse pastor estava dando ouvido ao espírito de Eli. Então, irmãos, tem que parar esse negócio. A igreja pentecostal do Filho de Deus tem que parar. A doutrina que nós seguimos, os nossos filhos também têm que seguir. Uma certa pessoa falou assim, pastor, eu estou com a criança recém-nascida. Acho que é uma menina, acho que a irmã já estava ouvindo. O que eu faço? Eu tenho que usar umas roupas que não está enquadrado. Eu falei, irmã, é uma criança. Quando ela tiver 4, 5, 6 anos, você começa a trocar as vestes por na doutrina, porque uma criancinha recém-nascida é diferente, irmão. O que eu estou falando aqui são crianças grandes, como eram os filhos de Eli. Claro que a educação vem de berço. Claro que desde criancinha você tem que ensinar a doutrina para as crianças. Tem que ensinar o caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie dele. Tem que ensinar a orar, tem que ensinar a jejuar. Tem que ensinar a respeitar os mais velhos. Desrespeitou o mais velho, não precisa fazer aquele escândalo na igreja. Eu não fazia escândalo na igreja, eu levava uma varinha, de preferência de amora, e quando ele desobedeceu, eu levava para o cantinho lá que ninguém via, dava uma olhada e Deus me usava. Funciona, viu? Não precisa fazer aquele escândalo. Seguro às vezes ali, mas chega em casa você corrige. Um dia, meu filho Victor, né? Está dando na casa, fez uma bagunça na igreja. Na hora a irmã Diana já levantou e falou, não, irmã Diana, deixa o bichinho. Lá em casa você me paga. Porque estava cheia a igreja, lembra? Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, tu vai apanhar porque você não me envergonhou. Envergonhou? Adeus. Então você vai levar 2 lapadas, mas a lapada nordestina. Vixe, aí ele falou, vixe, o cara sabe que é lapada nordestina. Aí ele parou, quando eu fui dar a primeira lapada nordestina, naquela época, ele falou, peraí, eu mereço 3, porque eu envergonhei a Deus. Então adianta você corrigir teu filho e não ensinar a igreja? Mas é claro que eu dei, né? Nordestina. Então adianta você não ensinar, por que eu estou falando? Ele ensinava seus filhos, ensinava e não corrigia. Eu imagino que ali aqueles filhos assim, meu filho chegou reclamação aqui. Ah, velho, fica quieto no seu canto que eu tenho mais o que fazer. Ah, chega me ferve o sangue, metade baiano, metade goiano aqui, quando tem esse negócio desse. Você vai deixar teu filho mandar na tua casa? Você vai deixar teu filho te responder? Você vai deixar tua filha tirar tua farinha? Vai deixar? Eu digo para minha esposa, filho, não tira farinha de mim não. Jamais. É um ditado baiano. Se o seu filho, irmão, é uma benção, ele é uma benção. Mas se ele é um atribulado, ele é o quê? Um atribulado, né? Um dia tinha uma pessoa que perguntou, como é que é seu filho? Na época, um vídeo de novo, né? Eu digo, meu filho é só o sangue de Jesus tem poder, é um tribulado. E ela falou, irmão, você não pode falar que teu filho é tribulado. Você tem que falar que ele é uma bênção. Eu aprendi isso na igreja. Eu falei, você aprendeu isso com quem, irmão? Ah, lá na igreja o pastor estava pregando. Eu falei, esse pastor é rebelde. Você quer que eu minta? Quem mente é filho de quem, igreja? Se seu filho é uma bênção, ele é o quê?
Se ele é bom, ele é bom. Se ele é ruim, ele é o quê? Ruim, mal. Porque essa é a verdade. Mas você vai orar e jejuar para teu filho, para crescer uma bênção. Cadê o filho do Lucas? Aí lá. Está no propósito? Está naquele propósito nosso, filho? Está com o propósito dele aí, para ele pregar lá na festa da igreja, lá no sábado de dia. Viu? Esse menino aí. Está no propósito aí. Fiz uma proposta para ele aceitou. Está buscando a Deus aí para pregar lá. Um culto lá, vai ser uma bênção. Então você tem que fazer isso. Incentiva seu filho a jejuar, né? Incentiva a jejuar nas viagens missionárias, nas vigílias, antes da vigília, aliás, ensina a orar. Irmão, sabe quantas crianças, na época que eu era da IPDL, eu conheci que era crente de verdade? 2. Só 2, o resto era tudo fachada. Eu não quero que meus filhos sejam fachados. Ou é crente ou não é. Ou é sim ou é não. Passando disso, a procedência do maligno. Então, irmão, eu já notei que tem irmãos e irmãos, se mexer com meu filho, sabe aquelas galinhas choca? Quando eu era menino, mas meus irmãos, meu pai criava umas galinhas, aí nós ia lá pegar uns pintinhos para correr atrás de nós. Um dia eu me lasquei todinho, ela voou na minha cabeça e enjulhou a minha cara. Entendeu? Fui mexer com o filho dela. Quando eu não mais velho que inventou essa brincadeira, vamos lá, mas pega o pintinho e corre. Eu não cheguei nem a pegar, irmão, ela deu um pulo na minha cabeça. Eu me lasquei todinho. Mas então, irmão, eu quero dizer para você o seguinte: tem uns irmãos aí que é igual galinha choca. Se mexer com os filhos dele, pode estar errado. Eu tinha uma irmã aí, vamos dizer que tinha, que não está vindo, mas não tem, né? E os filhos dos outros, irmão, não podia fazer nada. O filho dela ia lá, você sabe que é pum. Aí quando as crianças iam reagir, misericórdia, ela em cima. Mas um dia eu tive que falar uma verdade. Falei, olha, não dá. Seu filho pode, os outros não podem. Como assim? Não estou dizendo que o filho dos outros está errado, mas cada ação move uma relação. E criança é criança. Então, assim, primeiro tira o arqueiro do teu olho, para depois tentar tirar do outro. Primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é olhar para si mesmo e ver se você está educando teu filho como manda a Bíblia ou como foi Eli. O fim de Eli foi triste. Não só morreu Eli, mas morreu todos os seus filhos, morreu a sua nora grávida, com a criança no ventre, e acabou toda uma descendência de uma vez, porque era uma descendência maligna, era uma descendência desobediente. Por causa de quê? Por causa do pai que era um rebelde, que não educava os teus filhos. Eduque teus filhos, ensine teus filhos a respeitar a igreja, a respeitar os mais velhos. Ensine, igreja. Eu sei que os pais conhecem teus filhos, conhece a mãe, conhece teus filhos. E tem aquele filho que você olha e fala, esse aqui vai me dar trabalho, porque a natureza dele é explosiva. Então a sua natureza também tem que explodir de vez em quando, ensinar a respeitar os outros. Tem que ensinar. Aí em casa eu sempre digo com a minha esposa, o filho ou filha que estiver dando mais assim, gosto, esse aí eu vou ajudar mais. O que não estiver dando mais gosto, eu vou fechar as portas, fechar as torneiras, e não vou abençoar. Deus não faz isso, igreja. Deus abençoa a gente rebelde assim. Claro que Deus vive os rebeldes, pela nossa oração. Você pode ver que quanto mais o crente obedece a Deus, mais Deus abençoa ele. Eu disse uma palavra para minha esposa um dia desse que ele veio, que eu estava, deu defeito, falar, amanhã eu troco de carro, no nome de Jesus, troquei. Porque eu disse uma vez que meu pai disse, papai, preciso de um negócio melhor para andar, e faço um bicão, me ajuda, papai. Aí, irmão, daí sabe. Você acha que qual pai que o filho pedindo pão vai dar perto, igreja? Se o filho é bom, se o filho está com fome é ruim, o pai vai dar comida. Mas se o filho é bom, Deus dá mais do que isso. Deus abençoa, tem um tempo certo. Mas se é um crente rebelde, Deus vai dar a bênção para um rebeldão, para quê? Vai dar um carro, uma moto para ele ir para balada? Vai dar dinheiro para ele fumar maconha? Deus não vai fazer isso para rebelde, vai, Lei? Não vai. Deus não faz isso, porque é um filho rebelde. Não dá. Mas se você é um filho bom, o Pai do céu vai te abençoar, porque você merece além daquilo que você pediu. Que bate palma na glória de Deus.
irmãos? Será que tem alguém aqui que tem um espírito de Eli? Será que tem alguém aqui que puxa tanto para o lado dos filhos ou das filhas e chega a mentir e pecar para tampar, né, a figura que o filho faz, que a filha faz? Será que tem alguém aqui? Será que tem? Exatamente. Expõe o filho dos outros. A filha do Tom fez, mas a minha não. Mas eu não. Exatamente. Tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que o filho faz a mesma coisa, né? Como eu estava dando o exemplo do filho do Tom. Aí quando é filho do outro, que escândalo! É filho do presbítero Antônio, meu Deus do céu! E faz aquela fofoca. Vai, liga para a filha do pastor Antônio, o segundo do pastor Antônio. Não sabe nem se o filho é crente. O filho é obrigado a ser crente, igreja? É obrigado? Não é. Mas é obrigado a te respeitar. E se às vezes ele não obedece a doutrina da igreja, de Deus, ele é obrigado a obedecer a doutrina do pai e da mãe. E outra coisa, a Bíblia diz que os filhos vão viver mais se respeitar o pai e a mãe. Se não respeitar, vão morrer cedo. No sentido que você vê hoje, irmãos, o tanto de pessoa que está presa novinho. Então eu quero pedir para você: eduque teus filhos, ensine o caminho que ele deve andar. Tira esse espírito de Eli da sua frente. Tira. Expulsa esse espírito de Eli. Porque eu acho que o meu filho é muito fraquinho para pegar num carro da enxada. Eu vou pagar para ele, eu vou pagar o aluguel, vou dar um salário para meu filho. Dá uma enxada para ele capinar. Ensina a trabalhar. Ensina as filhas a lavar vasilha, fazer comida. Tem mãe que não ensina mais. Tem mãe que os filhos ficam dormindo o dia inteiro e não faz nada. Lá em casa elas têm as obrigações delas, as meninas. Tem que ficar tudo em pé. Eu vou confiscar tudo e voltar tudo para a pia. Irmãos? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe trabalhavam, eu tinha minha obrigação. Tinha que fazer. E quando eu fazia tudo bonitinho, meu pai me dava um agradinho, dava um dinheirinho. Eu já queria fazer melhor. E lá em casa também eu faço isso. Mas se não fazer direito, nós corta a mesada. Vai virar cadeirada, mas vai diminuindo até chegar a zero. Porque tem que ser assim, irmão. Tem que ser desse jeito. Então, às vezes, irmãos, você não escandaliza com teu filho, mas escandaliza com o filho dos outros. Tira o arqueiro do teu olho. Expulsa esse espírito de Eli da sua vida. Uma pessoa me disse: pastor Eduardo, você é assim com seus filhos, mas quando você tiver neto, você vai passar a mão, não vai deixar bater. Eu vou ajudar. Vou ajudar a educar os netos. Né, vovô Desaí? Vou ajudar. Vou estar ali dando um apoio. Vai lá. Se sai, eu estou aqui na retaguarda. Deixa comigo. Tem que ser assim, irmão. Eu penso que vai ficando velho, vai ficar mole. Meu pai não ficou mole, olha lá, ele lá. Até hoje ele reclama das netas lá. Não foi assim que eu eduquei vocês. As outras lá, a minha não, a minha é tudo na linha cantando piuí, né? Se sair, você sabe, né? Então você tem que expulsar o espírito do Eli da sua vida. Tem que educar teu filho correto. Tem que ensinar. Tem gente que acha bonitinho o filho falar palavrão. Eu já vi uns irmãos, o filho fala um palavrão. Ai, que bonito, tá falando palavrãozinho, que bonitinho. Aí deve ser um chumirinho que tá cutucando ele. Que brabo. Ai, ele tá nervoso, que bonitinho, tá brabo. Um dia, irmão, eu vi uma história de um pastor. Ele falou que lá, irmãos, era mais ou menos como lá em casa. Os filhos cresceram tudo na linha. Aí um dia, os filhos chegam do colégio e o filho dele dá um troço. Estava nervoso, tô nervoso. Quem ficou nervoso no colégio, levou vantagem, chegou em casa nervoso, né, irmão Isaac? Chegou nervoso. Chegou lá e... O que foi, meu filho? Tô nervoso, eu tô bravo, hein? Tô nervoso. Aí a mulher falou pro marido: o menino tá nervoso, deixa eu ver. O que foi? Eu tô bravo, não vem não, tô nervoso. Não, tá nervoso, peraí, tem um remédio aqui. Pegou o cinto e tame. Olha o calmante aqui, ó. Ficou calminho. Mas tem gente que deixa o filho gritar, não deixa? Tem gente que deixa o filho sapatear, fazer tudo quanto é coisa errada. Tire esse espírito de Eli da sua vida. Expulsa esse espírito de Eli da sua vida. E quando você vê um irmão, uma irmã educar seus filhos, você dá glória a Deus.
Porque existe ainda pessoa que não tem o Espírito de Eli na vida, mas naquela época já era assim, alguns já deixava passar em branco, já conversava e não resolvia nada. Então Eli, irmãos, ele não só morreu, mas foi exterminado por Deus, toda a sua maldita descendência. Foi maldito porque ele deixava os filhos dele fazer o que queria, não respeitava a igreja, não respeitava a palavra do Senhor. Então, se algum ouvinte estiver me ouvindo, você é assim com teus filhos, eu quero que você, junto comigo, daqui a pouco expulse esse espírito de Eli da tua vida. Tem mulher, irmão, que ela dá mais valor nos filhos do que no marido. Lá em casa não é assim não, né, irmão? Jamais. Tem mulher que é assim, irmão, que ama mais os filhos do que o marido, e até mais do que a Deus. Dá para acreditar uma coisa dessa? Tem, irmão, e está cheio. Está cheio. Coisa mais absurda, irmão. Eu, mas a minha esposa somos uma só. E é como se nós fossemos uma árvore juntinha e a nossos filhos é os frutos. Entendeu? Agora, como é que eu vou esquecer da minha esposa e pôr um filho acima dela? Primeiro Deus, depois a minha esposa. E depois vem os filhos, pais, cada um no coração ali, outro lá. A partir do momento que eu coloco um filho ou uma filha acima que a minha esposa, ou a esposa que o marido, isso é errado. Está errado isso aí. Se você é assim, expulsa isso da sua vida. O que foi, irmão Roberto? O que foi? Ah, tá. Eu bati palma da glória a Deus. Não, assim ama, cuida ou não cuida, igreja? Falando quem ama, cura, você tem que cuidar da esposa, tem ou não tem? A esposa tem que cuidar do marido, a esposa do irmão. Olha, esse irmão era magrinho, olha pra você ver como é que ele está aqui. Você lembra desse irmão antes de casar? Olha que ele está bonitinho, irmão, coradinho, gordinho, tudinho, né? Olha pra você ver. Casou, tá lindo. Aí depois que ele tiver os filhinhos, vai cuidar do marido, o marido vai cuidar da esposa, os dois vão cuidar dos filhos. Quem ama, cuida. Quem ama, não espanca. Ele educa, corrige. Tem que corrigir. E esse corrigir tem que ensinar. Né, irmão Adriel? Como é que vai chamar sua filha? Rebeca. Rebeca rima com Roberta, né? Ele vai dizer para Rebeca: Rebequinha, vem cá. Você falou com... Bequinha? Bequinha, vem cá. Você falou que o pastor Eduardo é feio. Bequinha, não minta para mim. Oh, papai, eu falei. Não pode mentir. Bequinha, o pastor é lindo, mas eu não acho. Ele vai dizer: ele é lindo, sabe por quê? Porque ele é feio, tem mais semelhança do nosso Pai, nosso Deus. Aí Bequinha vai dizer: tá certo, papai, agora eu entendi. O titi pastor não é mais feio, tem mais semelhança do nosso Deus. Ele vai ensinar a Bequinha, vai ou não vai, igreja? Tem que ensinar a Bequinha a respeitar o vovô. Aí vovô, tem que ensinar. Se você ensinar, irmão, aí o seu filho errou, você vai chegar e vai arrumar o cinto ungido? Não, você vai primeiro explicar e falar assim: não faz mais isso, não xinga o vovô de barrigudo. No máximo 3 vezes. Aí depois da 3ª vez você vai educar, corrigir, pôr de joelho. Não chama o vovô de barrigudo e a vovó de baixinha, que ela não gosta. Certo, Bequinha? Sim, papai. Você tem que ensinar. Agora tem irmãos que faz errado, aí fica parecendo político, só faz promessa. Aí lá em casa você me paga, só para fazer bonito com os irmãos. Chega em casa: não, deixa, eu não vou bater não, tá bonitinha. Passa outro dia, vai outra feiura, lá em casa você me paga. E nunca cumpre a promessa, é o crente político. Quando a minha filha Adriana era pequenininha, linda, né? Quando Deus ia me usar, ela fazia o quê? Quando ela via que eu estava bravo: vem cá que eu vou te pegar. Ela jogava beijo. Que golpe baixo, irmão Adriel. Jogava beijo, chamava de lindo. Verdade, né? E eu olhava para ela: nossa, ela é tão bonitinha, mas vai apanhar. Porque eu também sou bonito e apanhava. Pegava ela e Deus me usava. Então não tem jeito. Se você ama teu filho, você corrige. Se você ama teu filho, tua filha, mesmo que esteja velho e ele esteja errado, você vai apontar teu dedão abençoado e vai dizer: está errado. Você está errada. Não é assim, ponto final. Quem bate palma da glória a Deus. Atenção, irmãos ouvintes.
Vamos expulsar o espírito de Eli do meio de nós. Vamos ficar de pé. Vamos expulsar esse espírito de Eli do meio das famílias. Atenção, irmãos, vamos orar forte. Fica de pé. Todos que estão me ouvindo nesse momento de joelho, vamos orar. Jesus, tem misericórdia. Expulsamos agora, meu Pai, em teu nome, expulsamos o espírito de Eli. Queima, Jesus, agora. Vai queimando todo espírito de Eli do meio de nós. Olha aí, meu Pai, essa mãe que não corrige teu filho, esse pai que não corrige teu filho, meu Pai, vai queimando, vai destruindo esse pensamento turboso e errado, que deixa teus filhos soltar pipa, andar de bermudão, jogar bola, e mesmo assim quer que louva na casa do Senhor, deixa fazer bagunça na casa do Senhor. Queima, Jesus, vai queimando todo espírito de Eli no meio de nós. O Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é puro, o Senhor é santo. Vai queimando agora todo espírito da rebeldia, vai queimando agora, meu Pai, todo espírito de enfermidade, de desobediência. Queima o espírito do televisor, do Facebook, do WhatsApp, joga por terra, lança pelo chão, vai destruindo agora, meu Pai. Coloca um pensamento melhor nessa mente dessa mãe, que sabe que teu filho é rebelde, mas está passando a mão. Meu Deus, tem misericórdia. Sai espírito de Eli do meio da igreja pentecostal do Filho de Deus, vai saindo pelo sangue do Cordeiro, vai saindo pelo nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Assente na glória.